Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Rodrigo Moraes e vamos trabalhar hoje as revoltas emancipacionistas e o barroco no Brasil. Fazendo aqui a parte segunda, e última parte do capítulo 4 do livro didático, que tem o título aí O Brasil entre o Ouro e a Rebeldia. Então, na última aula a gente viu o Brasil do ouro, a mineração, a riqueza que trouxe, as consequências que a mineração trouxe em termos de uma maior cobrança de Portugal em relação ao Brasil, uma vigilância, o aumento dos impostos, o aumento da população, o aumento da circulação de pessoas e de mercadorias, o alargamento das fronteiras. O Brasil passou a ficar maior, em termos de extensão territorial. E aí tem uma questão muito importante, a expansão dessas fronteiras, a busca pelo ouro fez com que as fronteiras do Brasil se alargassem muito além do Tratado de Tordesilhas. Então a gente vai ter novos tratados, como o Tratado de Madrid, de 1750, em que novas fronteiras são delimitadas e o Brasil passa a ter um contorno muito parecido com o que ele tem hoje, com exceção do Acre e algumas outros pedacinhos, assim, tipo lá no Paraguai. Depois nós vamos falar da Guerra do Paraguai, que o Brasil anexa alguns territórios, mas é esse movimento do ouro e da interiorização do Brasil que dá à nossa nação esses contornos gigantescos, continentais, tá? E na aula de hoje nós vamos falar basicamente de dois assuntos: as revoltas emancipacionistas e o movimento do barroco no Brasil. O que quer dizer revoltas emancipacionistas? Essa palavra aqui, emancipação, quer dizer independência, liberdade. Duas revoltas ocorreram durante o período colonial, enquanto o Brasil ainda era colônia de Portugal, e essas revoltas pretendiam libertar-se, esses revoltosos queriam se libertar do domínio português. Então essas revoltas que ocorreram ainda quando o Brasil era colônia ficaram conhecidas como emancipacionistas porque tinham, entre outros objetivos, conquistar a liberdade e a independência. E o barroco é uma expressão artística, de várias linguagens no campo das artes, na literatura, na música, na escultura, na pintura, na arquitetura. E a gente vai explorar um pouco do barroco no Brasil ainda nessa aula de hoje. A primeira das revoltas emancipacionistas que a gente vai tratar na aula de hoje foi a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, e a gente depois vai comparar com outro movimento que nós vamos estudar na aula de hoje, que é a Conjuração Baiana, tá? Então nós vamos ter a Conjuração Baiana e antes a Inconfidência Mineira. Antes porque até por termos cronológicos ela ocorreu antes da Baiana. Essa foi uma revolta em 1789, coincide com o ano da Revolução Francesa, mas ela ocorre um pouco antes da Revolução Francesa, não tem influência da Revolução Francesa, mas sim do movimento iluminista. Então as ideias iluministas, essas sim, estão presentes na Inconfidência Mineira. Uma questão importante para a gente já marcar: é um movimento elitista, tá? É um movimento pensado e conduzido pelas elites. Ele não chegou a eclodir, ele não chegou a acontecer. Foi descoberto antes de começar a revolta, e aí a coroa portuguesa vai promover a repressão ao movimento. Mas esse movimento tinha um caráter, então, emancipacionista, que queria libertar não o Brasil, mas Minas Gerais. Então a ideia era emancipar, libertar Minas Gerais do domínio português. Então Minas Gerais seria um país independente. Seria proclamada uma república. Então o ideal desse movimento era emancipacionista, buscava a liberdade nos moldes da revolução, nos moldes do iluminismo,
tal como a Revolução Francesa buscava liberdade em amplos aspectos, e montar no Brasil um regime, ou melhor, em Minas Gerais, um regime republicano. Contudo, essa elite dona de escravos não estava nem um pouco preocupada com os escravos, em libertar escravos, pelo contrário, seria uma criação de um país independente em Minas Gerais, uma república, mas mantendo a escravidão. E o que motiva essa elite mineira? Bom, essa elite mineira, né, ligada na maior parte aí à atividade mineradora, à extração de metais, né, como o ouro. Então, essa elite ela estava sendo ameaçada pelo governo português, porque como caiu a arrecadação dos impostos, Portugal ameaçou fazer uma cobrança forçada dos impostos atrasados. E é interessante porque, assim, como a gente viu na última aula, o principal imposto era o quinto. Mas como o volume de ouro diminuiu, Portugal tinha estabelecido uma cota de ouro, né? Então, Portugal estabeleceu para os mineradores uma cota de ouro que deveria ser entregue. E essa cota, como não estava sendo cumprida, o governo português resolveu fazer uma devassa, uma grande investigação. E a ameaça da devassa e da cobrança forçada dos impostos atrasados, a chamada derrama, isso causou muito pânico, muito medo e revolta na elite mineira, que se organizou, tá, secretamente para poder lutar e libertar Minas do domínio português. Mas um desses inconfidentes, em troca do perdão da própria dívida, denunciou o movimento, entregou os participantes e esses participantes foram presos. A maioria deles, ou uma parte deles, né, foi mandada embora do Brasil, outros foram expulsos de Minas Gerais e apenas um foi punido com a morte. Vocês sabem quem foi? Esse carinha aqui. Isso, chamado Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier. Ele era o que hoje seria um tenente, tá? Um oficial de baixa patente, um início do oficialato. Ele estava em Minas Gerais, né? Ele era um alferes, né, responsável por fiscalizar a mineração. Mas, em vez de fiscalizar, ele se uniu aos inconfidentes, a essa elite, ele estava unido a essa elite e ajudava, na verdade, no contrabando e ganhava a parte dele. Também tinha uma ocupação de prático, de dentista prático, né? Por isso o apelido de Tiradentes. Tá? Esse, então, foi o único punido com a morte, pois era o único de camada popular, que não era da elite. Tá? Então ele pagou com a morte, foi enforcado, esquartejado, ou seja, né, as pernas, os braços, a cabeça separados, decapitada, a cabeça separada do corpo, esquartejado, porque os quartos, os dois braços, as duas pernas são separadas do tronco, expostas na entrada de Minas Gerais para servir de exemplo. Nessa imagem, é uma imagem de 1893, tá? Essa é uma imagem de quando o Brasil já era uma república, já não era mais monarquia, já não era mais ligada a Portugal, desculpem. Então, essa é uma imagem que se fez comemorativa. Olha só, quando o Brasil vira uma república, ele precisa de um herói, né? A república nasce e precisa de heróis. Se a república nasce se libertando de Portugal e da família portuguesa, então quem é que lá no passado lutou contra Portugal, a família portuguesa, e deu a própria vida, né, pelo movimento? Tiradentes. Então aí Tiradentes vai ser criado sobre ele, nesse momento em que o Brasil vira república, tá? E isso é muito importante, ele vai ser criada a visão de o herói nacional. Porque da morte de Tiradentes até a república, ele era considerado um bandido, alguém que lutou contra a família portuguesa, tá?
vocês terem uma ideia, a casa dele foi derrubada. A família foi amaldiçoada até a terceira geração. Sobre o terreno da casa dele foi jogado sal para que nada nascesse ali. E olha que interessante como o Pedro Américo compõe essa imagem em que o corpo do esquartejado do Tiradentes faz aqui um formato da bandeira do Brasil. Olha só que interessante. E do lado aqui a cruz de Cristo. E é muito interessante uma outra representação, porque Tiradentes ele é sempre representado assim, ó, barbudo e cabeludo. Primeira coisa, para poder matar alguém na forca, você corta a barba e o cabelo porque atrapalha, tá? A morte na forca, né? A execução. Então, ele não estaria barbudo e cabeludo assim. Mas por que ele sempre é representado barbudo e cabeludo? Para se igualar a essa figura aqui, ó, o Cristo. Então, se constrói em torno de Tiradentes a imagem de que é aquele que deu a vida pelo Brasil. Então, olha que imagem bacana é esse quadro do Pedro Américo, em que ele compõe aqui com o corpo esquartejado de Tiradentes um esboço da própria bandeira do Brasil. Tá? E aí o Tiradentes vira herói. Essa aqui ó, é uma imagem da bandeira dos Inconfidentes, né? Que hoje é a bandeira de Minas Gerais. A diferença é que o triângulo hoje ele é vermelho, não é verde como era. E as palavras liberdade ainda que tardia, né? Liberdade, remetendo aqui ao movimento iluminista, um triângulo equilátero, né? Mostrando a igualdade, né? A igualdade entre lados e ângulos, né? Um triângulo equilátero ele tem os três ângulos e os três lados iguais, né? Soma, todo mundo sabe que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é 180 graus e cada ângulo então desse vale 60 graus. Aí fica a dica da matemática aí, tá bom? Então olha as referências ao iluminismo, as referências aqui à república e como que de bandido esse sujeito aqui, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, se torna uma figura herói nacional, tá? Inclusive com feriado, tá? 21 de abril, então feriado nacional. Agora, um outro movimento que ocorreu alguns anos depois, quase 10 anos depois, ocorreu na Bahia. Diferente do mineiro, esse era popular. Além da influência do iluminismo, a gente pode contar aqui a influência da independência do Haiti e da própria Revolução Francesa, tá bom? Esse também era um movimento emancipacionista e republicano, mas olha só, diferente da mineira, essa revolta aqui ela foi popular e entre os objetivos dela estava criar um país independente na Bahia, né? Uma república na Bahia, mas libertando os escravos. Então aqui a gente tem um componente diferente, tá? Tem um ódio contra os portugueses? Tem, assim como na mineira. É um ódio contra os impostos pesados da coroa portuguesa? Sim, os desmandos da coroa portuguesa. Mas tinha algo a mais, tá? Que era uma luta pela liberdade racial, uma luta contra o preconceito que existia contra o negro e o mestiço. E é por isso que os líderes deste movimento vão ser punidos com extrema severidade, tá? Alguns membros da classe média também participaram e da elite, porque a gente tem uma sociedade maçônica, os Cavaleiros da Luz, que divulga essas ideias iluministas na Bahia, mas quem paga o pato do movimento são esses líderes populares, que vão ser também enforcados, esquartejados, e uma série de outros participantes vão ser chicoteados com uma pena muito severa e mandados embora do Brasil, degredo, mandados para regiões fora dos domínios portugueses, que era praticamente uma sentença de morte, tá bom? E a gente vai ter a participação de um carinha que nós vamos falar depois dele ainda, viu? De um padre, Cipriano Barata. Então aqui a gente também tem alguns elementos da igreja. E olha que legal essa ilustração de 2015 do João Teófilo, fazendo uma leitura, uma discussão, né, da conjuração baiana com
a Inconfidência Mineira com o quadro do Pedro Américo, né? Esquartejando os corpos aí dos 4 líderes do movimento da Conjuração Baiana. Esse que foi um movimento popular e por isso punido com extrema severidade, né? E a gente vai ter uma questão aí para resolver que vai dialogar com esse problema. Porque sempre que tem ideias populares como igualdade social, igualdade racial, fim de escravidão, a elite vai se colocar contra, tá? As autoridades vão punir com muito mais severidade. E continua, olha, e essa é uma tônica do Brasil até hoje, né? Em que a gente tem uma montagem de um Estado policialesco, né? E que não aceita as demandas populares. Haja visto ainda hoje tantos casos de violência policial. E quando a gente vê a violência policial, é contra o rico? É contra a elite no condomínio fechado? Não é. É contra o preto, é contra o pobre. Se a gente pega os índices da violência policial, onde que ela acontece em maior escala? Na periferia, nos bairros populares. Contra quem? Contra o trabalhador pobre. E entre os pobres da periferia, quais são os alvos em maior número? Os de cor preta, tá? Então, assim, esse racismo que a gente tem no Brasil, esse preconceito que a gente tem no Brasil, esse ranço vem dessa mentalidade patriarcal, escravocrata, essa mentalidade elitista que a gente arrasta e carrega até hoje, tá bom? Então que fique bem claro isso aqui, né? Isso é questão de Enem, tá bom? Agora, para a gente fechar a aula de hoje, eu quero falar das diferenças que a gente tem da sociedade mineira com o que a gente tem no resto do país. Porque, como eu disse para vocês na aula da semana passada, a Inconfidência Mineira, ela... perdão, gente, a mineração. Tá, vamos lá, recapitulando aqui. Na aula passada, a gente falou da mineração e da riqueza que o ouro trouxe. E das diferenças que acarretaram, né, essas atividades ligadas à mineração. Uma sociedade urbana, uma diferenciação de classes sociais. Enquanto a gente tem no Nordeste açucareiro, basicamente, uma elite açucareira rica e uma classe popular pobre, os escravos, na sociedade mineradora a gente vai ter uma ampla camada que vai surgir então aqui uma classe média ligada ao comércio, às profissões liberais como artesãos, advogados, médicos, professores, tá bom? A gente vai ter aqui a possibilidade, olha que legal em Minas Gerais, a possibilidade de mobilidade social. Isso aqui foi, cara, isso cai demais no vestibular. Isso é questão direto, tá bom? Por quê? Se a gente está no Nordeste, no período colonial, ou você é senhor dono de terra e de escravos, ou você é escravo ou você é pobre e trabalha para o senhor de terras e de escravos. A possibilidade de você mudar de camada social é muito difícil. A possibilidade de você ingressar numa outra camada social é praticamente inexistente. Agora em Minas não. Você pode chegar lá, um trabalhador livre, pobre, achar ouro e se tornar inclusive rico. Muitos ex-escravos, tá, ingressaram, conseguiram comprar a própria liberdade. Então, quando é que um escravo vai conseguir comprar liberdade no Nordeste? Nunca, ele nunca põe a mão em dinheiro. Agora nas Minas, e essa é uma questão interessante, nas Minas muitos escravos eram colocados para trabalhar nas ruas. Se você era de classe média, muitas vezes você comprava um escravo, porque ter um escravo era um status social. É como se fosse hoje você ter um carro bacana, né? Para você ostentar, uma moto importada, uma coisa do tipo. Então ter escravos era um sinônimo de status. Só que a classe média não podia ficar também bancando aquele escravo só em casa. Então colocava o escravo para trabalhar na rua. E esse escravo ele tinha uma cota para estabelecer e muitas vezes esse escravo ele conseguia trabalhar ali e conseguir ouro, né, ou conseguir dinheiro e comprar a própria liberdade
trabalhando nas minas, os escravos contrabandeavam ouro, né? E aí conseguiam também, muitas vezes, comprar a própria liberdade, as irmandades religiosas, porque na região das minas, isso é muito importante, por que tem tanta igreja, né, naquelas cidades históricas onde a mineração palpitou? Porque ali não era permitido que a igreja, nas suas ordens religiosas, se estabelecessem ali. Portugal proibiu a presença da igreja e das ordens religiosas, no sentido em que não podia ter franciscano, nem dominicano, mas as pessoas, elas se organizavam e construíam as próprias igrejas, porque ali as irmandades eram um ponto de encontro social. Então, fazer parte de uma igreja, ou ter uma igreja grande e rica para o seu grupo, decorada com ouro, com as obras dos mais importantes artistas, isso também te dava status social. Então as igrejas foram crescendo, né, e várias igrejas aparecendo, e também aí as irmandades dos negros. E nessas irmandades dos negros, nessas igrejas criadas pelos negros, ali se fazia também o contrabando do ouro. O ouro que vinha escondido, que os negros traziam escondido nos cabelos, né? Nas tranças. E lavavam os cabelos ali nas bacias batismais da sua igreja, na sua irmandade, e com esse ouro comprava a liberdade dos irmãos. A gente tem história de negros que conseguiram a liberdade, que tinham muito conhecimento da mineração e que pegaram minas que estavam desativadas em parceria com o antigo dono e que se tornaram homens ricos. Então a mobilidade social era possível inclusive para os negros, tá? E aí me lembraram o nome da atriz, né, a Thaís, ai gente, fugiu de novo, Thaís Oliveira, a que fez a novela, tá? Que representou a Chica da Silva. Quem era Chica da Silva? Chica da Silva era uma negra extremamente respeitada, porque o marido dela era o homem mais rico do Brasil, quiçá de todo o reino português. E aí essa negra, tinha que ser aceita em todas as irmandades, porque todas as irmandades queriam ter, né, a presença, né, do seu marido ali. E aí a gente vai ter então, com a riqueza, o desenvolvimento da arte. E que arte é essa que se desenvolve na região das Minas? É a arte barroca. Mas para fechar essa questão aqui da sociedade, uma questão que é muito importante, que a gente vai ter um alto grau de mestiçagem, tá bom? Porque aqui a gente vai ter homens livres e pobres e classe média, né, tanto brancos quanto negros, e que vão poder se associar livremente. Porque entre as elites, os casamentos eles eram arranjados, os casamentos faziam parte de negócios, tá? Mas entre os pobres, entre a classe média, né, entre os trabalhadores, isso não existia. Então vai se ampliar a mestiçagem no Brasil, tá bom? Eu vou trazer agora para a gente fechar aqui algumas imagens de arte barroca, tá? Aqui do Aleijadinho, né, na escultura. Essas fotos aí eu fiz em Brumadinho, tá bom? Aqui são ele fez os 12 apóstolos, e quem tiver a oportunidade de conhecer Brumadinho, cara, ele fez toda a história da crucificação de Cristo em madeira, aqui é em pedra sabão. Aqui a gente tem o Mestre Ataíde no teto da igreja principal, lá de Ouro Preto, tá? E a gente, para fechar essa aula de hoje aqui, eu gostaria de trazer uma reflexão, uma frase que já caiu também várias vezes em muitos vestibulares, do Eduardo Galeano, na obra As Veias Abertas da América Latina, né? Em que ele diz que o ouro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra, né? O que ele quis dizer com isso, né? Ele quis dizer que esse ouro no Brasil não ficou. Ficaram os buracos, porque ou ele ia embora na forma de impostos, ou ele ia embora na forma dos produtos comprados de Portugal devido ao pacto colonial.
Mas esse ouro também não ficou em Portugal, porque o que Portugal vendia no Brasil ele comprava da Inglaterra. E graças ao Tratado de Panos e Vinhos, que a gente falou na última aula, né? É, esse ouro do Brasil que afluía para Portugal, no final financiou a própria Revolução Industrial. Então achei importante trazer aí mais uma vez essa reflexão aí sobre a questão da decadência do ouro e essa frase do Eduardo Galeano para a gente pensar que o Brasil, apesar de toda essa riqueza do ouro, não foi capaz de se industrializar e que, por ser uma colônia de Portugal, devido a estar submetida a esse pacto colonial, o Brasil vai amargar, né, apesar de ter tantas riquezas, vai amargar então essa dependência em relação a Portugal e depois a Inglaterra. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Façam os 3 exercícios propostos, tá bom? Não tá difícil. Semana que vem a gente começa capítulo novo, mas aí é outra história. Essa semana trabalhem aí com esse material. Fiquem bem, se cuidem e até a semana que vem. Muito obrigado.